Depois de uma pré-época positiva, o Benfica entrou a perder na Liga e levantaram-se os fantasmas da reta final da temporada passada. Hoje, no tema do dia desta terça-feira, o jornalista Igor Gonçalves ajuda-nos a perceber os problemas e o futuro próximo das Águias. Igor, ia-te começar por perguntar precisamente quais é que foram as sensações que ficaram desta derrota do Benfica contra o Famalicão. Antes de mais, bom dia. Eu diria que para os adeptos do Benfica ficou uma sensação de frustração, porque realmente a pré-temporada foi muito positiva e não só a equipa estava a jogar bem, como vários jogadores dentro desta equipa estavam a jogar bem. E depois chegamos ao início de agosto, primeira jornada, em Famalicão. Já sabíamos que não ia ser um jogo fácil e, antes de tudo, temos que dar aqui o mérito também ao Famalicão, que fez uma excelente partida, muito bem preparados por Armando Evangelista, mas aquilo que ficou do Benfica foi uma total falta de ideias. Acho que essa é a principal crítica que se vai lendo do Benfica, foi total falta de ideias. Uma equipa que, na realidade, teve uma oportunidade de golo, que foi um remate fora da área de João Mário, e depois, já nos descontos, teve uma outra oportunidade, numa sobra que caiu ali, a bola para o pé esquerdo do Tiago Veia dentro da área. São duas oportunidades em quase 100 minutos de futebol. Tendo em conta que o Benfica entrou a perder, porque antes do primeiro quarto de hora já estava a perder com o golo do Sorriso, não conseguir depois ter um caudal ofensivo, porque ter posse de bola não é ter caudal ofensivo, não chegou para beliscar a sério o Famalicão, que esteve sempre muito confortável na partida. E depois o que ficou também foi uma repetição daquilo que já víamos no ano passado, ainda mais agudizado, porque vimos um Benfica a jogar a Roger Schmidt, com o jogo todo afunilado pelo meio. Se nós olharmos do meio campo à frente, Florentino, Barreiro, João Mário, Prestiani e o Orsnes, todos jogadores que gostam de jogar pelo meio, e depois não houve largura pelos flancos, porque o Bá não tem qualidade técnica para fazer isso, e também não me parece que tenha grande predisposição para fazer isso, e o Best pareceu mal fisicamente, bons pormenores, mas mal fisicamente. Portanto, mais do mesmo, e como disseste bem, levantaram-se os fantasmas do ano passado, uma equipa sem ideias, uma equipa afunilada, a tentar sempre o mesmo tipo de jogadas, bola a entrar entre linhas para depois tentar servir o Pavlidis, que não conseguiu ter uma única oportunidade de golo em condições, e portanto as sensações que ficaram foram frustração para os adeptos do Benfica, preocupação certamente para os dirigentes do Benfica, e depois a questão física, que foi também levantada por alguns jogadores. E isso é preocupante, porque estamos a falar de uma equipa que está a trabalhar há quase um mês. Portanto, chegarem a este jogo e estarem tão atrasados fisicamente em relação ao Famalicão é complicado de explicar. Levantam-se muitos problemas, fala-se muito nas soluções. É no mercado onde o Benfica terá a sua solução para os problemas imediatos? Eu diria que o mercado, hoje, 13 de agosto, traz problemas para o Benfica. Porque se nós olharmos para o plantel do Benfica, olharmos para a totalidade dos jogadores que o Benfica tem 3 extremos. Tem o Tiago Veia, que está adaptado ao lateral direito porque para já ainda não há um concorrente para Bá, e é suplente, e já percebemos isso, já no ano passado foi. Tem Di Maria, que sendo um extremo é cada vez mais um jogador de ala para dentro, porque estamos a falar de um jogador que vai fazer 36 ou 37 anos, e portanto a explosão, a criação de 1 contra 1 em velocidade já não está lá, a qualidade técnica está. E depois tem mais um, que é David Neres. Ora, David Neres vai sair. O próprio Roger Schmidt anunciou isso. Exatamente. David Neres vai para o Nápoles. Portanto, o jogador mais desequilibrador do Benfica a partir de um flanco vai sair. Ou seja, é mais um problema para o Benfica, que eu diria que vai ter que ir ao mercado, a não ser que estejam confortáveis em jogar, continuarem a jogar sem extremos puros, digamos assim. E depois, se olharmos para a totalidade do mercado do Benfica, e depois vamos falar mais à frente do verão do Benfica, vemos que o mercado tem sido muito prejudicial, porque o Benfica perdeu os 2 melhores jogadores da temporada passada, o João Neves e o Rafa. Trouxe alguns jogadores, Pavlidis deu boas notas, no primeiro jogo não o mostrou, mas neste momento acho que o mercado é mais uma preocupação do que uma solução. Estamos a 15 dias, o mercado fecha a 2 de setembro, portanto vamos aqui falar em 3 semanas arredondando. Eu diria que se as coisas não melhorarem, podemos ver um Benfica desesperado no mercado. E ver um Benfica desesperado no mercado pode trazer uma solução no imediato e um problema no futuro, como foi o caso, e estamos a ver agora, de Artur Cabral. Como referiu, o Schmidt falou muito no mercado, nas questões, principalmente de David Neres. Aqui a questão é o grande problema do Benfica neste momento? A sua saída acaba por ser inevitável? O Roger Schmidt? Sim. Eu diria que, a não ser que o Benfica agora, de forma surpreendente, embalasse numa série
10 ou 12 ou 13 ou 14 jogos seguidos a ganhar e a jogar incrivelmente bem, eu diria que Roger Schmidt tinha o seu destino traçado no final da época passada. Nós não nos podemos esquecer que o final da época passada terminou com o Roger Schmidt a dizer a adeptos do Benfica que não precisavam deles para apoiar, porque eles protestaram. Nós não nos podemos esquecer de toda a contestação, em vários jogos, e houve vários exemplos disso mesmo, curiosamente um deles em Famalicão. Portanto, eu diria que, a não ser que o Benfica embale aqui numa série absolutamente estonteante, o futuro de Roger Schmidt, eu acho que está traçado desde o final da época passada. Acho que é até um pouco de casmurrice de Rui Costa não ter mudado depois de tudo o que aconteceu. Porque o não ser campeão, nós estamos a falar de um campeonato a 3 e, portanto, ganhar o Porto ou o Benfica ou o Sporting, não se pode dizer que o Benfica tenha feito uma péssima época porque não foi campeão. Fez uma péssima época porque não jogava bem. E, portanto, prolongar isto, eu acho que o destino de Roger Schmidt está traçado. Se será daqui a uma semana, ou 3, ou um mês, não sabemos. Eu diria que será muito improvável que Roger Schmidt termine esta época no Benfica. E Rui Costa, qual é a posição neste momento do presidente do Benfica? Aqui há 2 meses, mais coisa menos coisa, quando foram as Assembleias Gerais do Benfica, que Rui Costa viu o orçamento aprovado sem maioria, eu estive aqui no tema do dia e disse que este verão ia ser essencial para Rui Costa, mais do que para Vilas Boas, que ainda, mesmo que não tivesse ganho a Supertaça e mesmo não fez contratações, mas ainda tem uma aura, digamos assim, de cara nova no Futebol Clube do Porto. Mais do que Frederico Varandas, que acabou de ser campeão, Rui Costa tinha o verão da sua vida de dirigente. Ora, se olharmos para o verão do Benfica, eu diria que ainda não aconteceu uma coisa positiva no verão do Benfica. Roger Schmidt manteve-se, Rui Costa viu o seu orçamento e o seu projeto aprovado sem maioria, que só foi aprovado porque houve abstenção. Perde os 2 melhores jogadores da época passada, como eu disse aqui, Rafa a custo zero, João Neves numa venda que para muitos é uma má venda, 60 milhões. As contratações que foram feitas, com exceção de Pavlidis, que entusiasmou, não são contratações que encham, não há aqui um criativo, não há aqui um fora de série que é entrar no plantel do Benfica e depois entra no campeonato a perder. Tendo em conta que já há 2 movimentos a prepararem as suas candidaturas nas próximas eleições do Benfica, tendo em conta a posição que Rui Costa teve no verão tão fragilizada, tendo em conta que este verão não correu bem ao Benfica, a posição de Rui Costa é muito complicada. E por isso é que eu disse que ver o Benfica atacar o mercado em desespero pode ser mais um prego no caixão de Rui Costa. A posição de Rui Costa para já é como presidente, é um presidente eleito, portanto, a não ser que as coisas corram muito mal e seja obrigatório puxar eleições antecipadas, Rui Costa está como presidente eleito. Agora, se as coisas não melhorarem a nível de campeonato, e atenção, estamos a falar de uma derrota apenas, mas é preciso não esquecer que o Sporting no ano passado foi campeão, perdeu apenas 12 pontos. Ora, o Benfica já perdeu 3 na primeira jornada. Portanto, se as coisas não melhorarem, vamos imaginar que até à pausa das seleções do Benfica ainda cede mais uma derrota ou mais 2 empates, fica muito complicado para Rui Costa e não podemos esquecer que, por exemplo, despedir Roger Schmidt custa quase 20 milhões de euros. Portanto, as coisas não estão fáceis. Diria que Rui Costa vai ter um ano complicado. A par de Roger Schmidt, é quase um casal no Benfica. Se um cair, o outro vai ficar também a tremer muito. Obrigado, Igor. O Benfica foi então o ponto central do tema do dia desta terça-feira e já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais.